E aí, pessoal, mais uma semana aí da nossa disciplina. Vamos continuar hoje então com a nossa aula de Lepidosauria. Semana passada a gente falou já dos tuataras, né? A gente entrou em iguana, já falou dos principais grupos, na verdade de esquamatas, né? Mas vamos continuar hoje aqui. E relembrando aquele pedacinho da divisão dos grupos, né? Vamos então ver quem são mais detalhadamente os esquamatas e no final da aula principalmente as serpentes, né? Então vamos lá. Lembrando aí que eu tive a ajuda da Carla, minha aluna de doutorado, para montar essa aula, e a gente se baseou bastante nas aulas do professor Henrique Costa, lá da UFJF também, tá? Então vamos lá. Então, esquamata, que é o grupo externo de... o grupo irmão de Rhinchocephalia, né, ou de Sphenodontia, que são as tuataras. Então, a gente pode, inclusive, vou fazer aqui rapidamente, imaginar que o grupo irmão aqui são as tuataras, tá? Então é isso. Então, dentro dos esquamatas, a gente tem uma primeira divisão, iguana e escleroglossa. Lembrando aqui que as tuataras elas têm duas fileiras de dentes, né, na maxila superior, e depois a gente tem os esquamata, que são divididos entre iguana e escleroglossa. Os iguana, que tem uma diversidade menor dos escleroglossa, né? Então aí algumas carinhas deles, né? Então esses calangos aqui do meio, por exemplo, ocorrem aqui no Brasil. Esses outros não, né? Então a gente tem outro tipo de iguana, a gente tem camaleão, a gente tem um frinossoma aqui. Então são bichos, esse aqui do Velho Mundo, esse aqui da América do Norte. Esses outros dois eu não faço a mínima ideia agora, mas eu acho que são basiliscos da América Central, ok? Então vamos lá, só para mostrar algumas famílias de Iguania, né? E de dentro de escleroglossa também. Então, Camaleonidae, muita gente... Eu gosto de mostrar só porque a gente não tem camaleão no Brasil. Alguns bichos têm o nome popular de camaleão no Brasil, mas os camaleões mesmo a gente não tem nenhuma espécie nativa aqui. A gente tem alguns bichos de pet, né? Mas espécie nativa a gente não tem nenhuma. Eles são basicamente africanos e um pouco ali no subcontinente indiano também, tá? Eles variam muito de tamanho, de bichos bem pequenos a bichos bem grandes também. Família Iguanidae, né, que a gente tem no Brasil iguana, que é o iguana verde, né, o mais famoso, tá toda a América do Sul. Família Oplocercidae tem aqui em Campo Grande, a gente chama de lagarto rabo de abacaxi. Quando a gente puder voltar para as nossas aulas práticas, né, a gente tem alguns exemplares na coleção ali, na nossa coleção didática, que eu posso mostrar para vocês. Ele se enterra, esse bichinho, ele fica com esse rabinho tampando o buraco da toca, né, como proteção. Família Tropiduridae, que tem o gênero Tropidurus, que é essa lagartixa de parede, tem gente que chama de calango também, né? Tem um monte de nome. Cada região eles chamam de uma forma diferente, mas os Tropidurus são bem comuns em toda a América do Sul. Tá? E aqui em Campo Grande a gente tem também algumas espécies, aqui na região. Tá? Os Gecota, que eu mostrei para vocês semana passada, que é um grupo dentro de escleroglossa, que aí a gente tem algumas famílias também, aqui alguns representantes, então esses 4 aqui são bichos brasileiros também. O Hemidactylus mabuia, na verdade, é uma espécie africana que foi introduzida no Brasil com o tráfico de escravos para o Brasil nos navios negreiros, vieram muitos, mas em diversas ondas de invasão, inclusive, né? Mas hoje ele já faz parte da nossa fauna, inclusive, na casa de vocês à noite, com certeza eles estão aí comendo as aranhas, comendo alguns mosquitos também. Tá? Aí os Gymnodáctilos, Tecadáctilos, que é uma lagartixa bem grandona que a gente tem na Amazônia. Gonatóides, a gente tem alguns bichos que são bem bonitos, coloridos, né? Os Autarcoglossa, que é o outro grupo, que eu falei que são todos os esquamatas que têm língua bífida, eles estão dentro do grupo dos Autarcoglossa. Né? Então a gente tem um lagarto aqui de vidro, tá? É um lagarto ápode que a gente chama, né? Ele não tem pata. Aqui o Teiu, ou Tiu, né? Tem vários nomes. Aqui uma cobra cabelo, né? O Leptotyphlo pseugeroi, agora mudou o nome, não lembro agora o gênero, mas o gênero desse aqui mudou também. A gente olha para a aula à noite. As anfisbenas também, né? Aqui um Leposternum, que é um gênero de anfisbena, tá? Que são bichos fossoriais. E aí, sobre as anfisbenas, é legal a gente destacar porque é um grupo com adaptações muito fossoriais. Muita gente acha que é um minhoxu, ou confunde também com os anfíbios gimnofionos, né, mas não são. Esses bichos são escamados, né, eles têm escamas. Então, anfisbena é um bicho que a palavra anfisbena, né, significa caminhar duplo.
porque ela não serpenteia muito, ela anda tipo uma sanfona, né? Ela tem esse movimento sanfonado, tá? E ela tem vários anuli, que são anéis ao redor do corpo. E cada anelzinho desse ela tem essas divisõezinhas de escama. Inclusive, esse número de anéis também é uma característica para identificar essas espécies, né? E elas são conhecidas como cobras de duas cabeças. Mas por quê? Porque olha só, a gente olha aqui nessa foto aqui, ó, uma Amphisbaena alba, né? Um bicho bem conhecido no Brasil todo, porque ela tem esse comportamento de levantar a cauda. E aí, isso é para quê? Porque as anfisbenas, como vários esquamatas, elas também têm autotomia caudal. Lembram disso da última aula? Elas podem perder a cauda, né? Para um predador. Então elas levantam fingindo que é a cabeça, porque os predadores geralmente eles atacam primeiro a cabeça. Então eles atacam a cauda, na verdade, e como elas conseguem andar para frente e para trás nesse movimento sanfonado, elas conseguem enganar o predador andando de costas com a cabeça levantada, parecendo que, na verdade, com a cauda levantada, parecendo que é a cabeça, né? Então, por isso que muita gente conhece ela como cobra de duas cabeças, mas não, elas não têm duas cabeças, é uma só. Aí um destaque para um crânio das anfisbenas, a gente vê elas aqui bonitinhas, olha só, mas elas têm dentes poderosíssimos também, bem fortes, inclusive algumas podem morder, tá? Mas e o crânio delas é bem ossificado. Por quê? Porque elas usam a cabeça para cavucar, para fazer os buracos, as tocas subterrâneas delas. Tá? Então, todas as anfisbenas elas têm modificações do crânio para cavucar. Tá bom? E um grupo que chama bastante atenção dentro dos esquamata, que são as serpentes. Que aí mexe muito com misticismo, né? Com muita lenda, também muito caos. Então as serpentes elas são um grupo assim super diverso, né? Tem a origem mais ou menos de 145 milhões de anos, então é um grupo antigo também, né? Mas o registro fóssil dessas serpentes é um pouco escasso, tá? E tem uma discussão muito grande, muito acirrada sobre a origem das serpentes, porque elas não são um grupo como tradicionalmente muita gente fala, tipo serpentes, lagartos. Não. Vocês já perceberam nas filogenias que eu mostrei para vocês que nós temos várias linhagens de lagartos, de esquamata, e entre essas linhagens a gente tem as serpentes lá dentro. Elas sim são um grupo monofilético, a palavra serpente representa um grupo monofilético, tá? Mas elas são um grupo irmão de outros lagartos. E tem várias discussões sobre a origem delas. Se elas são lagartos que viviam na água ou foram para a água e perderam os membros, ou se são serpentes que perderam os membros porque adquiriram o hábito fossorial, né? E aí são essas duas hipóteses da origem das serpentes, se elas surgiram de animais aquáticos ou de animais terrestres. Eu não vou pontuar qual que eu acho mais coerente aqui, porque inclusive isso é um trabalho, como que se diz, né? Não é uma questão de achismo, que sempre que tem uma evidência nova tem um trabalho diferente falando sobre essa origem, mas eu destaco aqui a Najashi rionegrina, que é um fóssil da Argentina, inclusive, que causa muita turbulência sobre esse tópico. Eu vou colocar o artigo falando dessa serpente também no Saiba Mais aqui da aula, dá uma olhadinha lá depois e a gente pode discutir isso na aula à noite, tá bom? Tem alguns outros registros fósseis também, né, de serpentes, né, ali, por exemplo, da Gondwana, do Cretáceo, que tinha 4 membros, né, e a gente sabe que serpentes pré-históricas, né, elas tinham membros também, né, a gente tem registro em serpentes atuais, por exemplo, isso aqui é uma jiboia arco-íris, né, então olha só, a gente consegue ver aqui, ó, um membro vestigial da cintura pélvica do bicho, né? Então as serpentes elas provavelmente originaram-se a partir desses lagartos primitivos que foram reduzindo os membros. E a gente sabe que tem vários lagartos que até hoje têm esses membros reduzidos, né? E alguns grupos basais, por exemplo, as jiboias, as jiboias arco-íris, curi, né, podem apresentar esse esporão cloacal, que é esse vestígio da cintura pélvica. Atualmente são mais de 3.800 espécies no mundo e são mais de 400 espécies no Brasil, tá? E a distribuição delas é toda essa aí, ó. É uma distribuição basicamente tropical, mas a gente tem muitas espécies de serpente que chegam nessa região temperada aqui também, né? No continente, no hemisfério norte. O Brasil está em terceiro lugar em riqueza de espécies, né? A gente perde aí para a Austrália e depois para o México.
Então a Austrália tem muita serpente, depois o México também tem muitas espécies de serpente, mas a gente está ali no topo do mundo inteiro. O Brasil é o terceiro país que mais tem espécies de serpente no mundo, é um lugar perfeito para trabalhar com serpentes, né? E eu acho muito interessante a gente falar sobre isso, porque eu vou deixar aqui no Saiba Mais também o link de um artigo que saiu no começo desse ano, eu acho, no final do ano passado, eu não lembro agora, de vários pesquisadores liderados pelo Cristiano Nogueira, com um atlas de todas as serpentes que tem no Brasil, falando de onde elas ocorrem, com mapas de distribuição e com um parágrafo breve falando de ou da taxonomia ou da identificação desses bichos. Ok? É um artigo muito legal e vocês podem acessar depois pelo link que eu vou deixar aqui na aula. E algumas características básicas das serpentes, então, né? O corpo não tem membros, nenhuma serpente. As mais basais têm aquele vestígio, mas membros elas não têm. Então, o corpo também coberto por escamas. Os olhos das serpentes não têm pálpebras móveis. Serpente não pisca. Inclusive, isso é uma grande diferença dos lagartos. Quando você vê um lagarto ápoda que não tem membros, se você vê o bicho piscando, ele vai, opa, é um lagarto. Se ele não pisca hora nenhuma, se tem esse olho sem pálpebra móvel, é uma serpente. E todas elas têm língua bífida. Mas a gente sabe que isso não é exclusivo delas, assim como as escamas, né? Então vamos fazer um treino aqui rapidinho. Eu dou alguns segundos aí, né? Mas a gente pode fazer isso à noite. Eu vou trazer umas outras fotos, vai ser melhor. Mas assim, o termo, né, cobra ou serpente é uma coisa que a gente pode discutir muito. Mas de verdade tem algumas regrinhas, mas os dois nomes servem, tá? Então, toda serpente é uma cobra ou toda cobra é uma serpente? As duas coisas, tá? Resumindo aqui, ó, cobra vem do latim coluber, né, que significa verme, mas a gente usa esse termo para todas elas. E serpente também do latim, né, aquele que rasteja, né? Então a gente usa esse nome para todos esses animais. Mas tem muita gente que fala que isso aí são cobras também, mas na verdade não são, né? Então a gente tem a anfisbena, a gente tem uma gimnofiona, um lagarto ápoda, olha só, né? Outro lagarto ápoda. Vocês já viram isso aqui, ó? Uma lagarta de borboleta, né? De mariposa, que mimetiza serpentes, né? Muito legal esses bichos. E esse inseto aqui, se eu não me engano, é um hemíptera. A gente vê depois com os entomólogos. Mas é o Jequitiranoboia, né? Um bicho que muita gente tem medo, inclusive fala que é cobra voadora, mas é um inseto. Então a gente acha várias coisas aí que as pessoas, nós como macacos, né, como primatas que somos, evoluímos também com um pouco de medo de serpentes. Aí a gente cresce muito esse medo na nossa criação também, né? A gente cresce muito com esse medo que os nossos pais passam pra gente. Então a gente vê alguma coisa cobriforme, né? Então a gente vê notícias desse tipo aqui, por exemplo, né? E porque a gente tem muita preocupação com coisas com essa forma de serpente. Mas sobre as serpentes, vamos lá falando dos bichos, né? Anatomia interna delas, todos os órgãos, né, são alongados, né? O pulmão esquerdo é ausente ou vestigial. Então olha só, isso amarelo grande aqui, ó, por trás de todos os órgãos, vem até aqui embaixo, ó, é o pulmão esquerdo. Desculpa, o direito. É o pulmão direito. E o esquerdo é essa bolinha aqui, ó, que é ausente ou vestigial, tá vendo? Então o fígado ele é bem comprido, o estômago ele é bem comprido, né? Os testículos também. Então todos os órgãos da serpente são bem compridos também. Ok? Elas são esquamata. E qual que é uma sinapomorfia de esquamata? M-pênis. Então as serpentes elas têm uma diversidade de formas, de tamanhos de M-pênis assim, gigantesco, né? Então a gente tem cobra-cipó, coral, jiboia, a gente tem cascavel, jararaca. E se vocês repararem, essas diferenças dos M-pênis, né, também servem para identificar espécies ou grupos de espécies também. E isso é bem interessante. E as serpentes possuem 4 tipos de dentições. E isso é pergunta de prova, né? Então, a gente tem a dentição áglifa, e essas dentições elas estão relacionadas ao dente inoculador de veneno, não à presença ou ausência de dentes. Todas as serpentes possuem dentes. Agora,
em relação ao dente inoculador de veneno. Se ela não tem, ela é uma serpente áglifa. Tá? Serpentes áglifas não são peçonhentas. Dentro das serpentes também que não causam tantos problemas para os seres humanos, né, com acidentes ofídicos, nós temos as serpentes opstóglifas, que o dente inoculador de veneno fica lá no fundo da boca, ele é bem pequenininho. Geralmente também essas serpentes, o veneno delas é bem mais fraco também, ok? A gente tem as serpentes proteróglifas, aí sim é um grupo de serpentes com potencial para acidente ofídico, as corais verdadeiras, as najas, né, as tupãs, tem cobra-rei, a naja cuspideira, então essas é a família Elapidae. Então essa dentição aqui, ó, é exclusiva da família Elapidae, inclusive, tá? E por último a gente tem a dentição solenóglifa, que é esse dente na frente também, só que ele é móvel, é uma dentição que a presa ela mostra para frente assim na hora de picar, ela projeta na hora da picada, né? E é uma dentição exclusiva da família Viperidae também. Então, proteróglifa exclusiva da família Elapidae e solenóglifa exclusiva da família Viperidae. Áglifa e opstóglifa estão presentes em várias famílias e algumas famílias, inclusive, possuem as duas dentições. Então, aí, para representar e ficar bonitinho, aí, um desenho, as ilustrações do Clodoaldo Assis, né, que é um doutorando lá da UFV. Okay? E os sentidos das serpentes, né? A visão das serpentes é muito baseada em movimento, ela não consegue focar muito bem, então ela precisa das coisas mexendo às vezes para elas caçarem, para elas darem o bote, elas precisam desse movimento. E a audição dela é através dos ossos da mandíbula, então quando a mandíbula está encostada no chão, né, ela sente essa vibração sonora e isso chega até essas emissões, ela pode perceber o som por essas ondas sonoras. Okay? Elas também têm o olfato que é feito pela língua bífida. Eu já falei para vocês na última aula sobre o órgão vômero-nasal, né, ou órgão de Jacobson. Então elas ficam colocando a língua para fora para cheirar. Então essa língua bífida, ela encosta, olha aqui, ó, nessa foto aqui, ó, no lado direito, você consegue ver lá o órgão de Jacobson, são dois buraquinhos no céu da boca, que é essa parte azul aqui, tá vendo? Onde capta os órgãos do cheiro. Desculpa, é esse roxinho aqui, ó, esse rosa aqui. A língua encosta nesse rosa, que é o órgão vomeronasal, e traz as partículas de cheiro que leva para os neuroreceptores até o cérebro. Além disso, as serpentes elas podem ter fossetas termossensitivas também. O que é isso? A fosseta loreal, que é esse buraco aqui, isso aqui não é a narina de vários viperídeos, né? Tá aqui, ó, então o ar para o pulmão, para a respiração entra aqui, e esse buraco, na verdade, é para sentir calor. Então esse é um buraco termosensitivo. E as jiboias, algumas serpentes, né, da família Boidae, da família das jiboias, né, da sucuri, essa aqui é uma periquitamboia, gênero Corallus, tem fossetas labiais. Então no lábio superior tem fossetas também, ou seja, buracos, né, onde elas percebem o calor também. E para que serve isso? É tipo a visão do predador. Então elas olham para uma presa, para uma potencial presa, e são animais geralmente noturnos. Então de dia é assim que a gente vê o bicho, mas de noite nós não conseguimos enxergar nada. As serpentes conseguem. Com a fosseta labial ou loreal, isso aí é como uma serpente vê, né? Então olha só, isso aí é como uma serpente veria um ratinho na hora de comer ele, então, né? Então a gente não tem essa visão noturna. As serpentes elas têm uma termovisão, então uma visão termossensitiva, ok? Elas podem habitar diversos tipos de ambientes, né? Desde florestas, desertos, tem serpentes de desertos, veredas, serpentes marinhas, serpentes de montanhas, de campos rupestres, tá? E você acha serpentes junto com seres humanos, inclusive às vezes ela presa no banheiro da sua casa. Não sei porque ela foi parada ali, mas não é um cocô grande isso aqui, ó, é uma cascavel dentro da privada, inclusive. Mas é bem comum em ambientes, em terreno baldio às vezes, porque aquele capim seco às vezes mantém um calorzinho ali, um animal ectotérmico. Ela pode usar os entulhos como refúgio, né? E as serpentes elas podem ser diurnas, tem várias serpentes noturnas, e tem alguns casos que elas podem ser as duas coisas. São serpentes que podem variar ao longo do ano, esse
esse habitat também, ou esse padrão circadiano delas. Todas as serpentes são carnívoras, não existe serpente que come material vegetal. Todas se alimentam de outros animais, tá? Mas se alimentam de moluscos, insetos, peixes, lagartixas, tá? Outras cobras, isso aqui é ofiofagia, né? Quando um animal come uma serpente, é um animal ofiófago. E todas as corais verdadeiras são ofiófagas. Tem umas 2 exceções que são especialistas em peixes serpentiformes, mas a maioria são ofiófagas, tá? Assim como as najas, né? Então, até uma sucuri comendo um jacaré, né? Passarinhos. Então, assim, as serpentes, elas têm vários tipos de alimentação dentro dessa dieta carnívora. E várias formas de capturar suas presas, né? Elas podem usar veneno, ou seja, uma cascavel pica o ratinho, é como dar um tiro, né? Então o veneno é como se fosse o tiro das brigas aí. Enquanto que os boídeos que matam por constrição é como se fosse o cara parrudo lá da academia que fica malhando o dia inteiro, né? Então a jiboia é o cara parrudo e a cascavel é o que dá o tiro, né? É uma corrida armamentista isso aí, né? Mas pode perfurar órgãos também, tipo, tem vários sapinhos que inflam o pulmão para dificultar ser engolido, né? E aí tem serpente que evoluiu um dente para furar o pulmão dos sapinhos, né? Ou engole vivo também, várias serpentes fazem isso, né? Então a gente tem aqui registro de uma falsa coral comendo a meiva, que é esse lagarto bico doce, né? Que eu falei para vocês. Tem vários. E como que elas conseguem comer presas tão grandes assim, né? As serpentes, elas podem engolir presas com um diâmetro muito maior do que o seu corpo. Então a gente vê às vezes aquela sucuri, aquela capivara enorme no estômago, né? Porque elas possuem alta mobilidade entre os ossos do crânio. Então as serpentes, elas não têm, por exemplo, sínfise mandibular. O que é isso? A nossa mandíbula, a gente tem uma sínfise, né? Então ela é colada. Serpente, olha só, dá pra ver nessa foto do meio aqui, ó. A mandíbula dela não é unida. Então isso permite o quê? A mandíbula abrir também na hora de engolir. Então ela possui muita mobilidade nos ossos do crânio. Elas não possuem o osso externo, então as costelas dela conseguem ficar separadas, né? E a pele é muito elástica também. As serpentes brasileiras, então, né? No mundo a gente tem aí essas mais de 3.800 espécies, né? Em 20 famílias, sendo que no Brasil a gente tem 405 espécies distribuídas em 10 famílias. Isso é da última lista brasileira de répteis, que é do Costa e Bernes 2018, tá? Mas tem o Atlas lá só para serpentes também, que eu recomendo vocês darem uma olhada. Então, você tem várias espécies, sendo que essas aqui são as mais famosas e mais diversas, tá? Então a família Boídea, que estão das jibóis, da sucuri, Colubrida, que várias cobras cipós, né? A corredeira, as Dipsadídeas, que são as papalesma, dormideira, os elapídeos, que são as corais verdadeiras aqui no Brasil, e os Viperídeos, que são as jararacas, cascavéis, boca de sapo, tá? E essas duas aqui são as que têm importância médica, ou seja, tem muito acidente ofídico com elas, né? Então vamos passar rapidamente por algumas famílias de serpentes para a gente conhecer a carinha delas aí. Então a família Boídea vem do nome da jiboia, inclusive, que o nome científico dela é Boa constrictor. Mas aqui a gente tem uma sucuri, uma cobra papagaio, né, ou papagaia, uma jiboia arco-íris ou salamanta. A família Colubrida, que é a mais diversa, tem mais de 300 espécies, isso no Brasil. Então a gente tem aqui a boipeva, caninana, a dormideira, uma falsa coral, cobra d'água, um tipo de cobra cipó, né? E aqui uma mussurana. Família Viperida, que é a família das jararacas, das cascavéis, das víboras, né? Então a gente tem uma jararaca pingo de ouro ou jararaca papagaia também. Aqui uma jararaca comum da Mata Atlântica, aqui uma urutu. Aqui a pico de jaca, ou surucucu pico de jaca, que é a maior serpente peçonhenta das Américas, tá? Aqui uma jararacuçu, uma cascavel. A família Elapide, que são as corais verdadeiras. Lembrando que esse padrão aqui do lado esquerdo é o que a gente mais conhece, que são com 3 anéis pretos ou com um anel só. Mas lembrando, e a gente vai falar isso de noite, mas a gente conversa sobre as falsas corais e as verdadeiras. Olha só, existem outros padrões de corais que são
não tem esse padrão preto, vermelho e branco, mas que são corais super peçonhentas também, bem peçonhentas, ok? A gente pode falar mais o que separa uma serpente peçonhenta ou não. E sobre os acidentes ofídicos, né, no Brasil, a maioria é causada por bótropes, que são as jararacas, depois por cascavéis, depois por micruros, que são as corais verdadeiras, e aláqueses, que é uma parcela muito pequena dos acidentes ofídicos. A maior parte dos acidentes ofídicos são por bótropes, que é o gênero das jararacas. São serpentes muito abundantes e muito comuns em qualquer região do Brasil. Tá? E os principais locais atingidos são na perna e no pé. Tem muito acidente também na mão e depois no restante do corpo. Tá? Existem alguns acidentes leves também, tipo com serpentes com dentição áglifa. Né? Então o dente de inoculador de veneno é ausente, então não tem importância médica, mas é importante lavar, né? Porque pode ter uma bactéria, pode infeccionar. Então isso aí é uma foto do Henrique quando ele estava alimentando essa salamandra e ela deu uma mordida nele. Ou seja, é um ferimento, então a gente tem que lavar, né? Então não tem tanta preocupação de veneno, tá? Então lava com água e sabão, está resolvido. Mais um acidente com alguns colubrídeos, né, que tem a dentição opistóglifa, né, pode ter dor no local da picada, edema, equimose, mas a maioria não tem complicações sistêmicas observadas, né? Tipo, uma das mais violentas, assim, entre as opistóglifas é a Philodrus oferse, que aí pode ter sim uma reação bem mais forte, mas não tem um risco à saúde muito alto. Mas tem que ter cuidado, né? A gente não sabe se você tem uma alergia, uma reação, ok? Aí sim a gente chega aí nos acidentes mais graves, os acidentes elapídicos, né, que são as corais verdadeiras, que é sempre grave, sempre, sempre. E aqui algumas características deles, não vou ficar falando de todos, vocês podem olhar aí, mas muito cuidado, as corais verdadeiras são neurotóxicos, né? Então eles têm uma ação muito rápida também. Aí tem o acidente botrópico, que ele é proteolítico, né? Ele evita coagulação, então tem que ter muito cuidado. Ele causa edema, equimose, pode causar bolhas também, necrosar o local da picada. Então, muito cuidado. É responsável por maior parte dos acidentes. Eu já tive acidente com jararacas, essa é da foto, inclusive. Tá? Então, muita gente faz corte no local da picada, não pode fazer isso. A gente vai ter uma aula depois e uma discussão só sobre o que fazer em caso de acidentes ofídicos. Tá? Acidente crotálico, que aí é o acidente com a cascavel, que é bem perigoso também. Um acidente que tem muita importância médica, né, que a gente fala. Ele pode causar insuficiência renal, lesão do miocárdio, tá? A letalidade desses acidentes, gente, não são tão altas, mas porque a gente tem soro de graça no Brasil. Isso é muito importante falar, tá? Um tratamento com um acidente ofídico, por exemplo, nos Estados Unidos, é mais de $100 mil, ou seja, R$500 mil. Eu acho que vocês não vão ter isso para pagar por causa de uma picada de uma cobra. Sendo que no Brasil você vai aqui em Campo Grande no hospital, você toma de graça o seu tratamento com serpente, que é um acidente urgente. Tá? O acidente laquético, super perigoso também, bastante raro. Tá? Ele é proteolítico, hemorrágico e neurotóxico. E ele causa necrose, insuficiência renal, hemorragia também. Diz que o Thiago, né, ele sofreu esse acidente durante um manuseio com esse bicho. Sorte que ele estava num lugar que tinha o soro e ele foi atendido muito rápido, porque a picada dele foi na cabeça. Tem um artigo, eu vou deixar linkado o artigo sobre esse caso específico desse ataque aí também. E o soro antiofídico, como é que ele é produzido, né? O veneno extraído da serpente, ele é liofilizado, transformado em pó. Depois a gente armazena até o momento de imunização do cavalo. A gente aplica o soro no cavalo. Pode usar em ovelha também. Tem bastante ovelha sendo utilizada nesse processo, tá? Então o veneno é diluído e aplicado no cavalo, que induz uma produção de anticorpos. Então são quantidades bem pequenas, tá, gente? Eles não saem colocando veneno de jararaca no cavalo, não. Então, após um tempo, depois de um bom tempo, a gente está ouvindo falar muito sobre resposta imunitária, imunológica ultimamente, né? O cavalo tem então uma produção de anticorpos contra o veneno e aí retira o sangue do cavalo. E aí esse sangue do cavalo a gente separa a parte líquida do sangue, que é o soro, né? E esse soro do cavalo tem vários anticorpos, né? O plasma é rico em anticorpos.
E aí é separado através de centrifugação mesmo. Então bota na centrífuga o sangue e separa essa parte líquida do sangue, que é o soro. E aí o plasma é purificado em um processo industrial para produzir esse soro, que é exatamente quando a gente fala, vou tomar um soro antiofídico, você está tomando o sangue do cavalo purificado, lógico, tem todo um processo, né? Que é o antiveneno, né? Aí o soro líquido é um composto rico em anticorpos, né? De cavalo contra o veneno da serpente, que também pode ser apresentado liofilizado. E aí é bom lembrar que para cada tipo de picada tem um tipo de soro. É a mesma coisa das doenças do vírus. Para cada tipo de vírus você tem um anticorpo diferente. Para cada tipo de picada de serpente você tem um anticorpo, um antiveneno diferente. Okay? Então você tem o soro anticrotálico, antibotrópico, antilapídico e antilaquético. Tem um soro polivalente, que é uma mistura de todos eles, mas ele não é tão eficiente. Então, se acontecer um caso de picada de serpente, é importante saber qual foi a cobra. Você não sabe? Tem muita gente que mata na hora lá da picada e leva para o hospital, porque os médicos, tecnicamente, eles têm um treinamento para saber que tipo de soro tem que aplicar olhando para a serpente. Tá? Então, cada espécie de serpente produz um determinado veneno e a resposta imunitária do cavalo é específica para cada um deles. E aí, o soro é um composto rico nesses anticorpos contra o veneno, que também pode ser apresentado em pó, né? E aqui, o soro é específico para cada tipo de envenenamento. Então, aqui, por exemplo, é um soro antilapídico lá do Instituto Butantan, que é o soro das corais verdadeiras, que são da família Elapidae. E aí os venenos da serpente é um mundo de pesquisas sobre os potenciais fármacos que podem ter nos venenos, né? Trouxe 2 exemplos, a gente vai discutir isso mais à noite, mas um muito famoso é o captopril. O captopril, gente, é um remédio para tratar de hipertensão, ou seja, pressão alta, né? Então vocês conhecem alguém que tem hipertensão e que precisa tomar captopril para controlar essa hipertensão? Geralmente a gente conhece alguém assim, né? O captopril ele é feito do veneno de jararaca, né? E assim, ou seja, as jararacas que estão lá no mato estão salvando a vida de muitas pessoas, né? Então é muito importante a gente pensar nisso. Tem vários outros propriedades também, né? Analgésicos, colas cirúrgicas. Então você faz uma cirurgia, não precisa ou não pode às vezes usar ponto, né, de costurar a pessoa. Então tem cola cirúrgica também feita a partir do veneno de algumas serpentes. Então tem muitos usos, eu posso deixar alguns linkados aí na aula também, ok? De noite a gente discute mais, até a próxima novamente e a gente conversa mais sobre as serpentes. Um abraço para todo mundo, gente.